E aí, galera, beleza? Eu sou a Duda e hoje a gente vai dar início à anatomia do coração, né? A gente vai dar uma estudadinha aqui na parte anatômica. A gente já deu início à parte de cardiologia, quando a gente falou de mediastina e pericárdio, né? Só que hoje a gente vai falar mais a parte anatômica mesmo do coração, para depois a gente começar a entender a fisiologia e a fisiopatologia também. Então é muito importante a gente compreender como funciona anatomicamente o coração. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, é muito importante que vocês façam isso, e também acessarem esse resumo que vai estar em um drive. A gente vai deixar o link desse drive aqui na descrição para que vocês possam acessar. Todos os resumos que eu utilizo aqui nas aulas que eu faço para as aulas, eles vão estar disponíveis para vocês, então vocês podem acessar aí à vontade. Então vamos iniciar. As referências eu vou deixar aí na descrição também para vocês verem. Geralmente eu uso o Gray e o Moore para falar desse assunto. Mas pode variar, né, e tal, e pode ser adicionado alguns outros livros. Mas, então, começando essa parte de coração, né, a gente vai ter, então, a caracterização do coração como uma bomba dupla, autoajustável de sucção e pressão. Essa bomba dupla autoajustável de sucção e pressão, ela vai ser responsável por bombear, então, o sangue para todo o corpo, né, e também para os pulmões, para que esse sangue seja oxigenado. A gente vai estudar detalhadamente cada parte dessas, né? Então, essas partes do coração que a gente vai estudar posteriormente, elas vão estar associadas, então elas vão trabalhar em conjunto para que possa ocorrer esse impulsionamento do sangue de maneira mais adequada e eficaz, né? Então, essa parte do lado direito do coração vai ser aquela em que vai receber o sangue do restante do corpo, que é o sangue pouco oxigenado, né? E ele vai mandar esse sangue para os pulmões, que posteriormente vai retornar pelo átrio esquerdo, que vai ser enviado para o ventrículo esquerdo e, por fim, para a aorta, que vai levar o sangue para o restante do corpo, né? Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver bem isso que a gente acabou de falar. Então, o sangue ele vai entrar aqui pelas veias cavas, tanto a superior quanto a inferior. Essa região aqui é átrio, então o sangue vai sempre chegar pelos átrios, né? Então ele vai chegar aqui no átrio direito, vai ser levado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai entrar aqui na artéria troncopulmonar, no tronco pulmonar propriamente dito. Esse tronco pulmonar vai enviar então esse sangue pouco oxigenado para os pulmões, onde ele vai ser oxigenado, né? Depois ele vai retornar aqui pelas veias pulmonares, que vai entrar aqui na região de átrio esquerdo, depois vai para ventrículo esquerdo e posteriormente para a aorta, que é essa daqui. Então, vai ser esse caminho que o sangue vai percorrer. Só que a gente vai ter vários mecanismos para que isso ocorra, né? Então, aqui ele até fala que esses átrios, eles vão ser as câmaras de recepção. Então, eles vão estar sempre recebendo o sangue ou do corpo ou dos pulmões. Vão bombear esse sangue para os ventrículos, que esse ventrículo, com ação sincronizada com os átrios né, esses ventrículos com ação sincronizada com os átrios, ele vai poder, então, impulsionar esse sangue, né, para as duas regiões que eu falei, o pulmão ou o restante do corpo. Então, essas câmaras, né, elas vão produzir aquilo que a gente chama de ciclo cardíaco. O que seria esse ciclo cardíaco, então? Vai ser essa característica sincronizada de ação entre os átrios e os ventrículos, formando aquilo que a gente chama de sístoles e diástoles. A diástole, então, vai ser o enchimento ventricular, e a sístole vai ser o esvaziamento ventricular. Então, quando a gente falar de sístole e diástole, a gente usa como referência o ventrículo. Nessa imagem aqui, eu achei ela bem interessante, porque ela mostra as etapas do que a gente vai ter de diástole e sístole. A princípio, então, a gente vai ter aqui o coração tendo fechado, o fechamento, então, aqui das válvulas, né, do tronco pulmonar e da aorta. Então, esse daqui vai ser o início daquilo que a gente chama de diástole, né, o fechamento dessas válvulas. Depois, a gente vai ter, então, a abertura das atrioventriculares, tanto da atrioventricular direita quanto da atrioventricular esquerda, que vai ser, então, as partes mais iniciais também da diástole, né, que vai ser o enchimento do ventrículo. Já no finalzinho ali da diástole, a gente vai ter uma compressão maior do átrio, para que o sangue vá para o ventrículo direito ou esquerdo, né, tanto faz, porque os dois vão acontecer sincronizado. E por fim, então, já iniciando e dando fim à diástole e iniciando a sístole, a gente vai ter o fechamento das atrioventriculares, né, das duas atrioventriculares, e a abertura, então, da troncopulmonar e da aorta, para que ela possa fazer, então, esse bombeamento dos ventrículos para os locais que eu comentei anteriormente. Essas válvulas, então, elas vão fazer esse movimento de abertura e fechamento,
e isso vai fazer com que ocorra aquele som característico do coração, né, que a gente chama de tuntar. Isso é mais na parte de semiologia, que a gente estuda bem as bulhas cardíacas, mas é interessante a gente entender que esses sons, né, que a gente vai ouvir, eles vão ser associados, então, ao fechamento das válvulas. Então, aqui, o som do tum vai ser aquele em que a gente vai estar associando ao fechamento da válvula atrioventricular, né, das válvulas atrioventriculares. Já no caso do tá, vai ser aquele barulho, então, que a gente vai ouvir do sangue sendo ejetado, então vai ser o fechamento das válvulas do tronco pulmonar e da aorta. Então a gente vai ter esses sons característicos formados por essas válvulas. Por isso que a gente escuta sopros também, né? Quando elas não estão funcionando muito bem, a gente pode escutar sopros. Falando um pouquinho então sobre as camadas do coração, então o coração ele não vai ser formado unicamente por músculo cardíaco, então ele vai ser formado por camadas, né? Uma mais externa, uma intermediária e uma mais interna. A mais interna a gente vai chamar de endocárdio, ela vai recobrir toda a parte interna do coração, inclusive as suas válvulas também. A gente vai ter como intermediário ali o miocárdio vai ser a parte mais importante que a gente vai falar aqui, porque ele vai ser o músculo cardíaco, né? Mio de músculo e cardio de cardíaco, né, de coração. Então a gente vai ter esse músculo, né, que vai ter espessuras diferentes quando a gente fala de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E a gente também vai ter o epicárdio. O epicárdio a gente estudou bem quando a gente falou da parte de pericárdio, né, porque ele vai ser uma lâmina, né, a lâmina visceral do pericárdio seroso. Então, ela é uma parte que pode ser chamada também de lâmina visceral de pericárdio seroso ou também de epicárdio, né? Então, essas partes do coração elas vão ser formadas por um miocárdio muito espesso, né? Sendo que a parte do ventrículo esquerdo, ela vai ser a mais espessa, mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E as fibras, né, essas fibras que a gente está falando, essas fibras cardíacas, fibras desses músculos, elas vão estar fixadas, então, naquele que a gente chama de esqueleto fibroso do coração, que lá no finalzinho da aula a gente vai comentar melhor. Então, aqui a gente tem uma representação, né, desses músculos, e dessas fibras, né? E aqui eu quero que vocês vejam essa imagem, olha só que interessante. Ela vai mostrar, então, esse ciclo cardíaco que a gente comentou, né? A gente vai ter uma abertura e um fechamento aqui das atrioventriculares e também do tronco pulmonar e da aorta. Então, é bastante interessante a gente observar isso. Analisando aqui, então, a parte mais de orientação do coração, então, a gente vai ter que ele vai ter uma orientação, então, basicamente associada a uma pirâmide. Vai ser como se fosse uma pirâmide deitada, que nessa imagem a gente consegue observar. Ela vai se deitar sobre uma base, e essa base que a gente vai chamar vai ser a base da face diafragmática, né? É bom a gente relembrar dessa forma. A face diafragmática vai ser aquela em que o coração vai estar apoiado, por assim dizer, né? Então, ela vai estar localizada ali na região de cavidade torácica, né? E o ápice do coração, que vai ser essa região mais inferior, né? Ele vai estar voltado, então, para baixo, como eu comentei, mais inferior, mas um pouquinho voltado para frente e para a esquerda. Essa característica pode variar, né? Quando a gente for estudar semiologia, vocês vão entender, mas existem indivíduos que são longilíneos, existem indivíduos que são brevilíneos. Então, essa orientação do coração, ela pode não ser tão voltada para a esquerda, ela pode ser voltada mais para o meio mesmo, né, mais medial, que a gente vai chamar de coração em gota, né? Então, em pessoas longilíneas, geralmente isso pode acontecer. Mas o mais normal que a gente vai encontrar é o coração um pouco voltado para a esquerda. Tanto que quando a gente tem alguma anomalia, algum aumento de ventrículo, algum aumento de átrio, a gente pode observar o coração, esse ápice do coração sendo mais como você pode dizer, desviado, né? Ele pode ser desviado por conta de alguma anomalia no coração. Então, é importante a gente saber a localização do ápice do coração, né? E também entender que existe essa variação anatômica, né? Então, a gente vai ter, então, isso que eu acabei de falar, que ele vai ser a projeção do ápice. E a base, então, ela vai estar oposta ao ápice, né? Vai estar mais posteriormente, como a gente vê nessa imagem aqui. Então, a base vai estar mais posterior e superior, e o ápice vai estar mais inferior e anterior. Agora falando um pouquinho sobre os lados, né, da pirâmide, dessa pirâmide, né, porque ela vai ser formada por lados, né, e esses lados a gente vai chamar de faces. Então, a gente vai ter aqui uma face diafragmática, que vai ser aquela em que o coração vai se apoiar. A gente vai ter duas faces pulmonares, uma direita e uma esquerda.
E a gente também vai ter essa face mais anterior aqui, que a gente vai chamar de face anterior, ou a parte que a gente pode associar à parte externo-costal, ou seja, aquela que vai estar em contato com o externo e com as costelas, então vai ser a parte mais anterior do coração. Analisando um pouquinho a base do coração, então, a gente tem que ela vai se fixar, então, na parede do pericárdio, posteriormente, né? E vai estar em frente em duas vértebras torácicas, que é as vértebras T5 até a T7, vai ser essas regiões que a gente vai encontrar a base. E também que posteriormente a gente vai ter a localização do esôfago. Isso é importante porque, como eu já disse, se ocorrer alguma anomalia no coração, esse esôfago ele pode ser pressionado, né, e afetado de alguma forma. Então, compreender alguma situação ocasionada ao sistema gastrointestinal pode também estar associado ao coração. Então, é interessante a gente compreender isso também. A base do coração, então, ela vai ser esse quadrilátero, né, que vai estar voltado posteriormente. Vai ser formado, então, por átrio esquerdo, uma pequena parte do átrio direito e algumas regiões proximais de grandes veias, né? Então, a gente vai ter ali das veias cava superior, inferior e também das veias pulmonares. Isso vai ser quem vai formar a região da base, né? O ápice do coração, então, ele vai ser essa região mais inferior, né? Como eu disse. Inferolateral, então, do ventrículo esquerdo, vai ser formado, né, pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo. E a sua localização, eu até trouxe essa imagem aqui, que eu acho muito interessante ela, porque ela traz uma localização externa, né, de como a gente vai examinar essas partes do coração. Então, o ápice, ele vai estar aqui nessa região de quinto espaço intercostal. O quinto espaço intercostal, então, na região de linha hemiclavicular, então você vai dividir a clavícula no meio, traçar uma linha. Ali no quinto espaço intercostal, você vai encontrar o ápice. O ápice, então, ele vai representar o foco mitral. Quando você quiser auscultar, vai ser ali que você vai encontrar. Já a região do foco tricúspide, né, vai ser ali bem na região de quarto, quinto ventrículo, de quarto, quinto espaço intercostal. E você vai encontrar ali, bem próximozinho ali da região do externo. Você vai encontrar, então, esse foco tricúspide. E a parte da base do coração, que a gente vai ter foco pulmonar e foco aórtico, você vai encontrar na região de segundo espaço intercostal, ali na região esquerda você encontra o foco pulmonar, e no lado direito você encontra o foco aórtico. Essas são as características interessantes de você auscultar. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa característica semiológica, né? Já na característica das faces do coração, na parte das faces do coração, a gente vai ter uma face anterior, né? Essa face anterior, então, ela vai ser aquela que a gente vai chamar de esternocostal, vai ser formada principalmente então, por ventrículo direito, vai também ter uma parte do átrio direito, né? E também uma parte do ventrículo esquerdo, né? Que a gente consegue observar essa região. Já a face diafragmática, ela vai ser aquela em que o coração vai estar apoiado, né? Então, ela vai ter uma parte do ventrículo direito e uma parte do ventrículo esquerdo, né? E também ali na região entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, a gente vai ter um sulco que a gente vai chamar de sulco interventricular posterior. Isso é uma parte importante da gente relembrar, né? E essa face, então, ela vai estar voltada inferiormente para o diafragma, né? Então, vai estar ali associada ao diafragma. E é importante a gente relembrar isso, né? Quem que vai formar, quais são os ventrículos que vão formar. Já no caso das faces pulmonares, né? Como eu disse, a gente vai ter uma face esquerda e uma face direita. Sendo que a face esquerda, a gente vai ter uma região sendo formada, né, por uma parte do ventrículo esquerdo e uma parte do átrio esquerdo, né? Já no caso da face pulmonar direita, a gente vai ter ela formada pelo átrio direito. Então, outra parte importante de entender. E também a gente vai ter as margens, né? Aqui nessa imagem a gente consegue observar as margens. A gente tem uma margem aqui superior, temos aqui uma margem direita, temos uma margem inferior e uma margem esquerda, aqui na região, e essa região que é o ápice, né? Aqui na região de margem direita, a gente vai ter, então, a formação formada, então, pela parte de ventrículo direito e também se estendendo, então, aqui nessa região de veia cava superior e veia cava inferior. Já no caso da margem inferior, né, ela vai ser formada aqui pelo ventrículo direito e um pouquinho do ventrículo esquerdo. A margem superior, então, vou falar um pouquinho dela, a margem superior, ela vai ser formada, então, por átrios e aurículas, né, tanto direitos e esquerdos também, e também vai ser formada ali pela parte ascendente da aorta e tronco pulmonar, né, nessa região.
Essa região a gente até falou de algumas correlações clínicas quando a gente falou de pericárdio, né? E aqui na margem esquerda, então, a gente vai ter ela formada por ventrículo esquerdo, né? Como está escrito aqui, ventrículo esquerdo, e também uma pequena parte da aurícula, a aurícula esquerda. É interessante a gente saber o que é a aurícula, já já a gente vai comentar, mas ela vai ser essa partezinha aqui, ó. Vai ser uma bolsinha que vai estar mais externamente ao coração. Agora, entrando um pouquinho sobre átrio, né? Então, o átrio direito, ele vai ter vai ser formado, então, na margem direita do coração, vai receber o sangue venoso, então, do restante do corpo, por meio das veias cava superior, veia cava inferior e de mais uma partezinha que a gente chama de seio coronário, né? Então, esse átrio, né, ele vai fazer essa recepção. Nele, então, a gente vai ter a parte da aurícula direita. Então, o que vai ser essa aurícula, né? A aurícula ela vai ser aquilo que a gente fala que é semelhante a uma orelha, por isso o nome. E essa aurícula, então, ela vai se superpor a parte mais ascendente da aorta. Então, ela vai estar ali localizada naquela região. E ela vai ser essa parte muscular cônica, então ela vai se projetar para cima do átrio direito e ela vai ter uma capacidade vai ter uma função, na realidade, de aumentar a capacidade do átrio. Então essa vai ser a função da aurícula direita e também da aurícula esquerda, né? É a função das aurículas. Então, analisando o interior desse átrio, a gente tem que na região mais posterior do átrio, ele vai ser uma região mais lisa, né? Onde a gente vai ter os seios, tanto os seios das veias cavas, né? Veia cava superior e inferior, como também o seio coronário. Então, vai ser uma região mais lisa. Já na parte anterior, a gente vai ter uma parte mais musculosa, né? Rugosa. Então, a gente vai ter a presença de músculos pectíneos, né? E ali na região do ósseo átrio ventricular direito, então, a gente vai ter vai ser a região em que o átrio vai se conectar com o ventrículo direito, né? Então, isso é muito importante. E ele vai ter, então, uma região com a presença, então, do esqueleto, que vai permitir com que essa região atrioventricular não seja fechada, né? Então, vai ser uma região ali muito importante. E é interessante a gente observar a região das veias cava superior e inferior. A veia cava superior vai se abrir ali na região da terceira cartilagem e a veia cava inferior vai se abrir ali na região de quinta cartilagem, né? O ósseo, então, do seio coronário, ele vai ser uma região onde a gente vai ter as veias que vão estar trazendo, na verdade, esse sangue pouco oxigenado do próprio coração, né? São essas as funções das coronárias, que depois a gente vai comentar. E elas vão entrar, então, ali na região, em uma região ali que vai ficar entre a veia cava inferior, a abertura, né? O seio da veia cava inferior e também do átrio, da região da cavidade atrioventricular, então, vai ficar localizado ali naquela região. O septo interatrial, então, ele é bastante importante para a gente entender também, porque esse septo interatrial vai ser assim, a gente vai ter os dois átrios, né, os átrios direito e esquerdo, entre eles a gente vai ter esse septo. Nesse septo, na região direita desse átrio, né, na região do átrio direito, na realidade, a gente vai ter uma regiãozinha que é uma depressão oval, que é do tamanho de uma impressão digital, então que a gente vai chamar de fossa oval, que anteriormente era um forame oval. O que era esse forame oval, então? Aqui a gente vai conseguir observar, né? O bebê, quando ele tá ali o feto, né? Quando ele tá na barriga da mulher, ele não respira, né? Ele não utiliza os pulmões. Então, o coração, ele vai ter essa região desse forame oval, em que o sangue ele vai entrar no átrio direito e vai passar direto para o átrio esquerdo. Ele não vai para o ventrículo direito para ir para o pulmão, porque o pulmão dele ainda não está funcionante. Então, ele vai passar ali para essa região de forame para que esse sangue possa, então, percorrer o restante do corpo. Então, é uma característica importante ali na região, no período fetal, né? E que depois vira essa região que a gente chama de fossa oval. Agora, falando um pouquinho sobre ventrículo direito. O ventrículo direito é um pouco complexo, assim, em relação a átrio, né? Por quê? Porque ele vai ser, então, uma parte grande, né? Vai ter várias estruturas. Ele vai ser formado, então, pela maior parte ali da face externo-costal, né? Do coração. E uma parte também da face diafragmática, né? Ele vai ter, então, em sua porção superior, ele vai ter um afilamento que a gente vai chamar de infundíbulo. A gente já vai entender por que tem esse infundíbulo. O infundíbulo, então, ele vai ser uma região tipo cônica. Então, aqui, ó, pra gente entender melhor, aqui a gente vai ter o tronco pulmonar. Nessa região, a gente vai ter uma região mais lisa,
que a gente vai chamar de infundíbulo. O infundíbulo vai ser como se fosse um cone que vai meio que facilitar o destino do sangue para essa região. Então, ele vai meio que orientar o sangue para essa região. Então, o que ele fala, né, que ele vai ter uma parte lisa ali que vai meio que facilitar essa entrada do sangue. O ventrículo direito, então, ele vai ter algumas elevações irregulares, que a gente vai chamar de trabéculas cárneas, né, em sua maioria da sua face interna ali. Vai ter uma crista, então, que vai separar essa parte do infundíbulo com essa parte mais musculosa, que a gente vai chamar de crista supraventricular, né, que vai fazer essa divisão. Beleza. E essa parte, então, da região do ósseo atrioventricular, a gente vai chamar a gente vai ter válvula, né, que vai ser formada por válvulas, que a gente vai chamar de tricúspide, né. Essa região, então, ela vai ser localizada naquela região de quarto a quinto ventrículo próximo do externo, como a gente comentou, né, essa válvula. Este ósseo, então, ele vai ser circundado por anéis fibrosos, que a gente vai chamar de esqueleto fibroso, como eu comentei. Essas regiões de abertura, né, das regiões de ato ventricular, elas vão ter a formação de um esqueleto, que a gente já vai comentar quando a gente for falar de esqueleto lá no finalzinho. Esse esqueleto, então, ele vai manter essa conformação, né? E a gente também vai ter uma caracterização das trabéculas cárneas. Por quê? A maior parte das trabéculas cárneas elas vão estar fixadas nas paredes dos ventrículos, né, formando essas cristas, né? A gente vai ter cristas formando dentro do ventrículo direito. Porém, a gente vai ter trabéculas cárneas que vão ter uma parte dela fixada ali na parede do ventrículo e outra parte fixada naquilo que a gente vai chamar de cordas tendíneas, que a gente vai chamar de músculos papilares. Então, resumindo, a gente vai ter as trabéculas cárneas, que vão ser formadas por aqueles músculos ali na região do ventrículo direito, todas associadas ao ventrículo direito, mas a gente também vai ter músculos que a gente chama de músculos papilares, que vão estar com uma parte ligada no ventrículo direito e a outra parte ligada nas cordas tendíneas. Essas cordas tendíneas, então, elas vão estar associadas a esses músculos papilares e as válvulas atrioventriculares. Então, elas vão ser importantes porque na contração elas vão fazer o fechamento dessas válvulas, né? Então, a gente vai ter que esses músculos papilares, eles vão se contrair na contração do ventrículo direito, né? E vão tensionar essas cordas para que não ocorra o refluxo de sangue, a regurgitação, como a gente chama, o fluxo retrógrado, que vai provocar aquilo que a gente chama de sopro. Então, no mau funcionamento desses músculos ou no mau funcionamento das válvulas, a gente vai acabar tendo a formação desses sopros, né? Então, aqui a gente vai ter, só para a gente entender, essa válvula, ela vai ser formada por uma válvula. Lembra sempre que válvula é o plural de válvulas. Então, de válvula. Então, a gente vai ter válvula anterior, válvula septal e válvula posterior. Cada uma delas vai estar associada a músculos papilares, né? Então, o que a gente tem? O músculo papilar anterior, ele vai ser aquele mais extenso, né? Ele vai ser o maior. E ele vai estar, então, na região da parede anterior do ventrículo. Já no caso do músculo papilar posterior, ele vai ser aquele que vai possuir ali uma, duas ou três estruturas e ele vai estar associado, essas cordas tendíneas, elas vão sair diretamente do ventrículo, elas não vão estar com músculos associados a elas, né? E o músculo papilar septal, ele vai ser aquele menos constante, né? E pode ser ausente também, que vai estar associado ali à região septal. Esse septo interventricular, então, é muito importante a gente entender, porque assim, o ventrículo, assim como o átrio, né, que a gente tem uma região entre os átrios, interatrial, a gente também vai ter uma interventricular, vão ser formada entre os dois ventrículos, né? Esse septo interventricular, ele vai ter uma divisória, porque a parte mais inferior dele vai ser a parte membranácea, ou muscular, e a parte mais superior vai ser a parte membranácea. Essa parte membranácea, ela vai ser subdividida ainda, porque uma parte superior dela vai estar associada à parte superior da válvula, acima da válvula septal, que vai ser essa válvula aqui que a gente comentou, a válvula septal, e a outra parte vai estar fixada abaixo. Então, assim, a gente vai ter essa válvula septal fixada entre a parte membranácea do septo interventricular. Então, essa parte mais superior, a gente não vai chamar de interventricular, a gente vai chamar de atrioventricular, que vai ser aquela em que vai estar associando o átrio direito, né, ao ventrículo esquerdo. Então, é importante a gente entender que existe essa diferença aí na região membranácea, porque ela vai estar subdividida ali pela região da válvula septal. Continuando, então, a gente pode encerrar falando sobre as válvulas, né? A gente tem as válvulas, na verdade. A válvula tricúspide, então, ela vai ser aquela que a gente comentou, a atrioventricular, formada entre os átrios e os ventrículos, formada também, pode ser subdividida também
em anterior, septal e posterior. Elas vão ter essa importância muito grande de fazer o fechamento ali durante o processo da sístole, né? Então, é muito importante a gente compreender isso. E elas vão ser basicamente isso, né? Elas vão ser formadas, então, por essas estruturas que vão estar ligadas aos músculos papilares, que vão fazer seu fechamento no momento correto. E já a válvula, né? Tronco pulmonar, a válvula tronco pulmonar ela é bastante interessante, porque ela é uma válvula semilunar. Então, olha só a característica dela, né? Ela vai possuir nessa região mais medial aqui a gente vai ter os nódulos, e na região de borda aqui a gente vai ter a lúnula. E na região entre essas válvulas, né? A gente vai ter o seio pulmonar. Então, aqui a gente vai ter os seios formados aqui. Então, o que vai acontecer? O sangue ele vai passar aqui por dentro. Quando ele passar, ele vai abrir, né? Por conta da pressão muito grande que vai ter no átrio direito, no ventrículo direito, desculpa. Então, o ventrículo direito vai fazer uma força muito grande, que esse sangue vai passar por aqui, por essa pressão, e essa válvula ela vai abrir. Ela vai abrir, o sangue vai até na região ali, por exemplo, do tronco pulmonar, e vai ter uma quantidade de sangue que vai acabar retornando. Só que quando esse sangue retornar, quando o sangue parar de passar, né, entre essa válvula, ele vai fechar. E aí esse sangue vai acabar caindo nessas regiões dos seios. Então isso é importante para que o sangue não volte para o ventrículo, não haja um fluxo retrógrado, que isso é muito ruim, né, para o funcionamento então do ciclo como um todo. Então é muito importante a gente compreender isso. Essa imagem aqui, deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês, olha que interessante. Ela vai mostrar isso. O sangue, então, na região de átrio, então a gente vai ter aqui o átrio, o seio da veia cava superior, o seio da veia cava inferior e aqui a região atrioventricular. Aqui também a gente vai ter o seio, a gente vai ter aqui não é demonstrado, mas a gente vai ter também o seio coronário, né? Então esse seio coronário e a atrioventricular, o seio coronário, a veia cava superior e inferior vai mandar para o átrio vai mandar para o ventrículo, e o ventrículo, olha o que ele faz na semilunar. Ele empurra ela para cima, e esse sangue aqui ele não vai mostrar, mas esse sangue ele pode retornar. Só que quando ele retornar, ele não vai conseguir baixar mais. Porque aqui a gente tem, essa estrutura. Então, vai ser dessa forma como vai ocorrer e evitar que ocorra, então, esse fluxo retrógrado. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu queria falar com vocês nessa aula exatamente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acompanhem aqui o canal, a gente vai postar vários vídeos sobre cardio, sobre neuro, quero falar um pouco de semiologia com vocês também. Não se esqueçam também de me acompanhar nas minhas redes sociais, lá nas minhas redes sociais eu vou postar assuntos mais rápidos, né, sobre assuntos diversos, e falar um pouquinho também sobre doenças, falar sobre artigos, coisas mais novas aí da atualidade na medicina, e também de assuntos de vestibulares, enfim. Bastante coisa para vocês, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, que tenham entendido. E é isso, muito obrigada e tchau!